até, Caio, normalmente posto alguns conteúdos aqui na Arquibancada, né? Como parafraseando um amigo, né? Eu acho que o trabalho é nefasto, né? Em vários termos ali. Mas assim, até para que não se chegue a esse ponto onde as decisões são políticas, em busca de votos, de apoio, né? Eu preciso colocar fulano no cargo tal, porque ele traz muitos votos para mim, ele vai me manter no cargo e tal. E várias passagens ao longo dos anos, né, de outros cargos do clube que são assim, né? Você vê, por exemplo, já teve um profissional que era formado em outra área, gerindo uma outra área que não tem nada a ver com a dele, né? Mas simplesmente por política. Isso passa muito, pelo menos na minha visão de leigo, de externo aqui, da separação do social com o futebol, né? Como que você vê a chance disso acontecer? Agora, recentemente, o Casares deu uma entrevista para o GE, até que gerou essa coletiva que vai ter amanhã, num pacote de ações onde ele volta a falar disso. Para mim, acho que de forma muito oportuna, né? Oportuna para ele, falar da separação do social e do futebol. Ele falou em 21 também, né? Na campanha, ele deu uma entrevista para o Arquibancada em 2021 também falando disso, né? Mas assim, como é que você enxerga isso, Caio, em termos reais, assim, para os próximos anos? Porque já se colocou que fiscalmente seria inviável, depois se colocou outros tipos de obstáculos. Como que é essa possibilidade, num futuro de curto ou médio prazo, do São Paulo realmente separar o social do futebol para que a gente não tenha cargos nomeados por voto político, simplesmente por isso, e sim por competência? Passa pela proposta de alteração estatutária que eu mencionei anteriormente. Então, a gente tem isso construído já para tentar fazer, mas precisaria ir direto pelo sócio, fazendo 1/3 dos sócios assinarem para propor. Acho muito difícil. O Clube Social de São Paulo é muito bem administrado, o clube se sustenta, né? Ele independe do futebol profissional, então daria para fazer a separação, sem dúvida. A construção do modelo jurídico, como é que ficariam os conselheiros, os vitalícios, enfim, aí precisaria desenvolver dentro do estatuto. Mas seria o caminho ideal, exatamente esse. Porque hoje o São Paulo é frequentado por moradores do bairro do Morumbi, né? Então aí a gente já sabe que o destino não está na mão daquele que se preocupa com o desempenho desportivo de um dos maiores clubes do mundo. E você entende que, não sendo uma SAF, por qualquer motivo que seja, esse seria o caminho, talvez, para o São Paulo sair dessa situação terrível que eu vejo aos anos? Independentemente, desculpa te cortar, da gente conseguir fazer essa alteração estatutária, eu enxergo a possibilidade de os grupos políticos que existem hoje fazerem uma nova composição para tentar mudar o rumo do São Paulo. Esse é o caminho imediato. Depois disso, isso sendo muito realista, né? Eu poderia ser populista aqui, como você disse aí, oportunista, né? Neste momento, falar em separação do social, depois de 4 anos de gestão, né? Então, não vou agir da mesma forma e falar que isso é a solução, porque é praticamente inviável fazer essa construção, a não ser que você tenha por trás, como eu disse, um investidor para demonstrar, fazer a campanha, enfim, fazer um trabalho efetivamente profissional para que isso se construa, através de profissionais de mercado. Então, na atual conjuntura do Conselho Deliberativo, é praticamente impossível. Então, nosso trabalho tem que ser político, de formiguinha, juntar pessoas boas, né? Nós temos tantos conselheiros da oposição que estão insatisfeitos, pessoas que a gente sabe que podem agregar, e então o trabalho é esse, trabalho de formiga, é árduo, é cansativo, é ligar para um conselheiro, falar durante 1h30 ao telefone, fala com outro por 30, 40 minutos, precisa de tempo e dedicação. Por isso que eu digo que tem que ser uma pessoa que não dependa do São Paulo, né? E assim, em cima disso, né, o quanto você acha hoje que essa gestão, em termos, né, claro, futebolísticos, esportivos, mas em termos financeiros, o quanto você acha que essa gestão ela é nociva para o próximo passo que pode dar o São Paulo, Caio? Quanto ela pode ser nociva para o sucessor? Sim. Não, a herança maldita está aí, né? Então ela vai ser muito nociva. Por isso que eu digo que quem tem que assumir tem que ser um homem honrado, de caráter, e que fale a verdade, tanto para o conselheiro como para o torcedor do São Paulo.
né? Eu conversando com o conselheiro Jacobson, que é outra figura importante no clube, a gente dizia exatamente isso. Nós precisamos de líderes que falem a verdade para a torcida. Então, a gestão foi muito maléfica. A gestão, a única coisa boa que ela deu foi o título da Copa do Brasil e antes o Paulista. Mas o legado que ela deixa é péssimo. E o São Paulo precisa de um líder que faça uma limpa, né? Como eu disse, todos esses cargos remunerados que lá estão já tinham que ter sido desligados, né? Não tem uma empresa, uma instituição no planeta que aceite tanta incompetência. E estou falando dos remunerados, volto a frisar. Quem assumir tem que limpar e tem que fazer uma auditoria de ponta a ponta, né? Desde a escolha do bar, da piscina, até o contrato de patrocínio. Há quem diga que o São Paulo, apesar dos números propagados serem altos, o São Paulo poderia ter muito mais venda em patrocínio. Não é minha seara, então não vou entrar. Assim como também evito entrar no valor de venda de jogador de futebol, porque não estou ali na negociação, enfim. Mas o São Paulo passa por uma necessidade de uma auditoria e de exclusão dos quadros de pessoas maléficas ao clube. É muito complicado, porque a gente fala muito disso, principalmente pelos primeiros cargos remunerados, né? É questão de performance, medição de performance. Isso em qualquer empresa, né? Qualquer lugar. Qualquer empresa esportiva que você paga X, que é um valor X, cara, X bastante. Você paga um alto valor por um cara e o seu balanço ele é de 200 e tantos milhões negativos, alguém tem que responder por isso, né? Igual a história hoje da base, né? Que acho que vocês também acompanharam, de que o atacante Gustavo Santana, que é um bom atacante, inclusive, tá por empréstimo do Cuiabá, tem passe fixado em R$700 mil, que é um bom valor para o que ele pode entregar no futuro para o São Paulo. Ele entrou em campo no Campeonato Brasileiro, né, do Sub-20 por 6 minutos em campo e tinha no contrato uma cláusula que, caso ele enfrentasse o time do Cuiabá, o São Paulo pagaria uma multa de R$1 milhão. O São Paulo não viu essa cláusula. Ele foi escalado, então assim, ninguém avisou a comissão técnica, era um cara importante ali pro grupo, foi escalado, jogou 6 minutos, e hoje a compra vai girar em torno de 1,7 milhão, caso o São Paulo espere comprar o jogador, que é o plano hoje, enfim, da gestão de base. Ou seja, você torrou R$1 milhão. Assim, quem vai responder por isso? Eu vou responder por isso? Ele vai responder? Ninguém vai responder. Então é mais 1 milhão que entra para um orçamento que a gente nunca mais vai ter acesso a esse dinheiro, né? É o tipo de coisa que a gente estava comentando, né, Caio? Dessas pessoas serem assim, responsabilizadas, e até nessa seara dos ex-presidentes, né? Eu acho um absurdo que o Leco hoje, por exemplo, ele tenha livre acesso depois de tudo que foi deixado de legado esportivo, assim como vou achar um absurdo, caso do Júlio Casares, ele tenha livre acesso ou assim, não tenha questionamentos internos com tudo que ele vai deixar de, assim, parte, financeira do São Paulo. Ele criou essa dívida. Ele que aumentou essa dívida. Então acho que as pessoas têm que começar a responder também no CPF, né, Caio? Exatamente. É por isso que aí eu volto a dizer, com dor no coração, mas eu não gosto de dizer que estava certo por uma tragédia. No dia 15 de março de 2022, eu fiz um voto de 11 folhas falando sobre a gestão temerária. Se vocês me permitem, eu vou ler a parte final aqui. Claro. Eu escrevi assim: como opino enquanto membro eleito do Conselho Fiscal, por derradeiro cumpre requerer que, para fins de transparência a toda a comunidade são paulina, bem como para que não fique caracterizada qualquer omissão de minha parte, para fins de responsabilidade previsto no artigo 95 do Estatuto de São Paulo, minha opinião seja integralmente consignada nas atas do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, as quais deverão ser disponibilizadas na página da internet do São Paulo na aba Transparência, e também que seja enviada a íntegra de todo o voto ao Conselho Deliberativo, como material de apoio à tomada de decisão na votação das contas. Afinal, um dos direitos e deveres de qualquer membro do Conselho Fiscal, previsto em nosso estatuto, é opinar sobre o relatório anual do presidente eleito e do Conselho de Administração, fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessária ou úteis à deliberação do Conselho Deliberativo. Dentro da função fiscalizatória do Conselho Fiscal, cumpre aos membros apontar quaisquer problemas que sejam contrários ao interesse da entidade para a qual possuam
possuem dever fiduciário. Dever fiduciário esse que é devido ao São Paulo, não apenas pelos membros do Conselho Fiscal, mas também por seus administradores. E finalizei. Como se vê, os problemas existem. São sérios e causados por descumprimento deliberado do orçamento proposto pelo presidente eleito e pela diretoria executiva. Esse voto foi protocolado no Conselho Deliberativo e, infelizmente, não foi levado ao Conselho. Hoje mudaram o procedimento e o voto do Paulo, que é o único conselheiro que tem feito votos apartados, tem sido levado ao conhecimento dos conselheiros deliberativos. Então mostra uma pequena evolução na condução do conselho, mas a gente já alertava desde lá de trás. Isso pra gente não surpreendeu. Eu não fiquei surpreso porque a atual gestão nunca gozou de prestígio conosco, nem de credibilidade. Esse voto que você deu no Conselho Deliberativo, ele foi arquivado, ele não foi exposto... Ele ficou arquivado no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal. Depois redundou uma representação feita pelo Fábio Maris contra os outros conselheiros, na época que ele ainda estava na oposição, e com isso eles entraram com a representação contra mim. Por coincidência, a minha representação demorou 3 anos para ser julgada, enquanto contra os outros membros foi arquivada de plano. Então, eu acabei... Tentaram, com essa representação, mitigar o meu trabalho fiscalizatório, mas não conseguiram. Continuei contundente durante a gestão. E só algo que eu te perguntei no começo, e acho que esse fato também me faz reacender essa pergunta. Qual sentimento te causa? Porque é um baita documento, né? Tem, assim, vários pontos, né? Assim, fiscalizadores, pontos que você não concorda. E qual que é a sensação pessoal, né? De, assim, porque você tem a sua ocupação, você tem a sua família, você tem os seus outros pontos, né, da sua rotina, de fazer um voto desse tamanho, né? Assim, pontuar coisas negativas e sequer ter qualquer espaço para debater. Qual sentimento isso causa no cara que hoje é da oposição, que já é pequena e fica cerceada muitas vezes? É extremamente frustrante, né? Tristeza, frustração, decepção, e você vê se concretizar o contrário do discurso que é pregado pela presidência. Então, no dia a dia a gente constata isso. O que é dito à imprensa, o que sai nessas notas, que vai divulgar, que vai fazer, na verdade não passa de retórica sofismática do bom comunicador que nós temos na presidência, né? Como bem disse o Dani Campos, ele é bom para fazer malabarismo, esconder a bolinha, né? Ele é um encantador de serpentes, como as pessoas dizem. É um profissional renomado, fez a carreira em comunicação, mas infelizmente para o São Paulo Futebol Clube foi o pior presidente da história.